Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ele é cirurgião dentista, tem especialização em ortodontia, mas se identifica também com as artes, principalmente a pintura e a escultura. Tanto que desde pequeno, desde criança, ele literalmente pintava o set. Hoje tem na bagagem obras espalhadas por Nova York, Los Angeles, França, fez exposições virtuais também na Suíça, na Itália e muitas obras espalhadas também por Salvador, além de outras regiões do país. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe Gustavo Maciel. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado a você, Jefferson. Adoro estar aqui, já é a segunda vez aqui no programa. Você não tinha me entrevistado ainda, mas é um grande prazer estar com você nesse programa maravilhoso aqui que é o Bahia da Gente. Que Muito bom. Obrigado. Dá para conciliar, né? Você tem essa paixão pelas artes, mas a odontologia, e especialmente na área da ortodontia, não deixa de ter uma arte ali também, não é? Justamente. É uma arte que a gente lida com a própria pessoa, né? Com a face da pessoa, com o perfil, a arcada dentária, os movimentos ortodônticos que a gente utiliza, né? E a própria ortopedia funcional dos maxilares, né? Para direcionar o crescimento do paciente, para a gente conseguir uma estética melhor, além da função. Eu falei que você tem obras por Nova York, Los Angeles. Você fez cursos também lá em Nova York, não é isso? Curso de escultura, de pintura. Agora, a tua formação antes disso é uma formação meio autodidata? Como é? Totalmente autodidata, eu diria. Agora, eu tenho uma mãe que foi artista plástica, ela fez Escola de Belas Artes, e eu, muito pequeno, com 3 anos de idade, eu acompanhava ela na escola às vezes, que ela não tinha com quem me deixar, me levava, acho que eu agradeço a ela por conta disso. Então você nasceu no meio de artistas, né? Na verdade, assim, não foram tantos artistas, mas assim, minha mãe, que era a minha referência mesmo. Porque logo depois ela seguiu outra carreira de decoração e eu me identifiquei muito com a arte na época. Comecei a fazer muita coisa, pintar, desenhar, adorava cinema também, fazia filmes com câmera, aquelas câmeras pequenininhas e tal. Mas a questão do desenho, da escultura, sempre foi minha paixão, assim, né? Tem uma passagem na sua vida aí que eu acho que foi marcante, que foi a tua história com ovos, casca de ovos de avestruz. Conta pra gente essa história aí. A questão dos ovos de avestruz foi porque meu irmão, ele começou a criar o avestruz na época na fazendinha que a gente tinha. E ele ficava a gente comia os ovos e a casca era casca linda, uma casca forte, né, grande. Uhum. E aí ele falava, pô, faz alguma coisa, alguma arte aí, né? Eu pinto aqui. Que ele foi na África e trouxe um ovo pintado, faz alguma coisa parecida. Aí eu comecei a pintar e tal, e nem todos ficavam bons, né? E aí um deles eu pintei todo de preto, depois que já tinha feito o desenho, já não tinha gostado, eu pintei todo de preto. Aí peguei o motor que a gente usava para fazer laboratório, na época da faculdade, que já não usava mais. Motor ali para tratamento dentário mesmo, Não né? era dentário, não, era motor de laboratório, que você fazia... você cortava acrílico, essas coisas, que a gente já não utilizava, porque eu já estava formado, já mandava para o protético ou para o técnico do laboratório, e esse motor ficou lá encostado e eu comecei a descascar os ovos com aquele motor ali. Pintava de preto e começava a fazer os desenhos descascando, tirando aquela camada, né? Isso lá por... tem tempo já, acho que E aí lá você por descobriu 2000. um estilo. Mas também fiz e parei também, porque a fazenda acabou que vendeu as avestruzes e tal, e eu fiquei sem material para trabalhar. Não tinha mais ovo. Não tinha mais ovo. E aí pronto, aí eu fiquei um tempo sem fazer isso aí. Aí voltei a pintar e tal, até que A essa altura você já estava dentista. Já. Aí, em uma certa altura, fui visitando Miami, vi uma parede lá em Midtown, né? Que é aquela Wynwood Walls, é de um artista português, chama Vils, e ele fez um rosto numa dessas paredes e eu fiquei impressionado com o trabalho que justamente, ele removia a camada superficial da parede e aparecia, deixava à mostra o cimento e dava o contraste que mostrava o desenho. E aí voltei com aquilo na cabeça, quando eu voltei para o Brasil, falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí fui para casa e quando cheguei em casa, abri a porta e vi o corredor, lá no fundo tinha uma parede branca que
Eu já não queria mais que aquela parede fosse Pintou de branca. preto ou não? Não, aí eu poderia ter pintado. Mas eu aí peguei o martelo mesmo, o cinzel, e comecei a quebrar a parede. E fiquei lá pedindo perdão para os vizinhos, telefonando, o que está acontecendo? Inclusive, tem uma obra sua aqui em Salvador, que é na Casa do Rio Vermelho. Na verdade, a gente tem um vídeo. Um vídeo que, inclusive, foi produzido por você, não é? Eu vou pedir para a nossa produção já logo soltar o vídeo. Tem essa abertura, não é? Sim, mostrando o cenário da rua, da Casa do Rio Vermelho, ali na Rua Alagoinhas, onde morou Jorge Amado e Zé Legatay. Você que produziu esse vídeo, né? Esse exatamente não. Esse aí foi uma empresa que eu contratei. Os outros todos eu mesmo que produzi. Mas esse especificamente não. Eu pedi para uma empresa para produzir. E aí você foi convidado para esculpir o rosto de Jorge Amado numa das paredes da casa, não é isso? A gente teve uma reunião e conversou o que poderia ser a arte lá. E a gente optou por fazer o rosto de Jorge. Teve aquele bilhetinho de Zélia, né? Aquilo ali foi quando eu era pequeno e meu pai tinha uma loja de esporte e eles eram clientes do meu pai, o Jorge e a Zélia. Aí numa dessas eu conheci eles quando eu era muito pequeno e pedi autógrafo, aí estava ali. E aí você começa a fazer esse desenho. Você primeiro como é que faz? Você desenha o rosto na parede e depois começa a escultura? Eu desenho com carvão e depois eu começo a remover a camada, né? O reboco, a argamassa e deixando exposto o cimento para dar o contraste, né? Quanto tempo você leva para fazer uma obra como essa? Esse aí, por exemplo, eu acho que em torno de umas 5 horas, talvez. Então, numa sentada você faz. Porque eu usei também máquina nesse, né? Antigamente eu usava só martelo e cinzel. Mas nesse eu já comecei, eu iniciei, acho que foi até o primeiro que eu comecei a usar máquina. Você coloca a foto dele ali do lado, né? Para ir me guiando. Para te servir de referência. E depois ainda coloca tinta. Em alguns casos eu coloco um pouco de sombreamento, né? Com tinta. Nem todos. A depender do local, da iluminação do local. Aí eu vou vendo se vai precisar ou não. Você falou que já tinha visto, né, uma obra semelhante. Foi em Miami? Miami. Em Miami. Tem um nome essa técnica, Gustavo? Olha, eu chamo escavação, né? Assim, quando a gente procura no Google, por exemplo, scratching, você coloca lá e vai aparecer provavelmente o português e eu, né? Você não consegue ver outros artistas que fazem. Pelo menos eu não conheço. Ali é a hora do agradecimento, né? Sem barba. Pois Foi em que época isso? Foi ano passado. Não faz tanto tempo, então. Tô envelhecido, né? Não, a barba envelheceu. Eu deixei minha barba crescer, me disseram que eu fiquei mais jovem, então eu prefiro acreditar na segunda opção. Agora, esse tipo de arte que acaba tendo um resultado surpreendente, né? Fantástico. Não tem como você remover daquele local, né? Eu busquei muito a opção de remover, né? Porque muita gente me pedia para criar algum tipo de material que conseguisse remover a arte, deslocar ela para um outro local, né? Porque muita gente tem um apartamento alugado que não quer fazer porque vai perder arte depois, ou quer... e se eu mudar de apartamento, como é que eu faço? Daí eu comecei a fazer imitar isso aí, tanto em tela, que eu consigo fazer com a pasta plástica, eu faço como se fosse emassar a tela e depois eu vou tirando com a espátula mesmo e surge. No caso, um gesso? Não necessariamente. É isso, eu faço nas duas coisas. Primeiro eu comecei na tela com a pasta plástica, aí eu pintava o fundo da tela com uma cor escura, depois emassava ela, depois ia tirando com a espátula e ficava muito parecido com a parede. Depois eu fui para o gesso também, uma placa de gesso, eu comecei a escavar, só que o gesso não dá o contraste, porque é todo branco, né? É verdade. Aí a gente tem umas novas obras, outras obras suas também, mas vai ficar para o próximo bloco. Gustavo Maciel levando esse papo conosco aqui no Bahia da Gente e a gente volta já, um instante só.
Já estamos de volta, Bahia da Gente, levando esse papo com Gustavo Maciel, dentista e artista plástico. E nessa mudança de bloco, olha só, já ganhamos aqui no cenário uma das mais recentes obras dele, Jimi Hendrix, e que segue essa técnica, não é, de escavação, né, que você falou? Justamente. Essa aqui é uma obra que eu Mostra para mim também aqui. A gente já pensou em fazer, justamente contando com aquelas pessoas que querem levar para casa a obra da parede, mas não quer tirar a parede do local, né? Então eu meio que criei esse tipo de arte para portátil, né? Então é uma placa de gesso que eu escavei, dei o contraste com tinta, depois a gente verniza e coloca a moldura para a pessoa conseguir levar para casa, né? Você primeiro faz a escavação, não é isso? E depois vou jogando a tinta sombreia e tal, não é isso? Ficou fantástico, Obrigado. Muito legal. Jimi Hendrix certamente agradeceria. Deixa de lado ali então, tá certo. Só mais um pouquinho. E a gente vai ver umas outras obras suas. Aliás, vamos pular lá para Nova York. Tem uma pintura, é um videozinho também, que mostra você fazendo essa arte. Onde que foi isso exatamente, Isso Gustavo? é numa cobertura de um apartamento e dava para ver Manhattan toda ali atrás. Eu decidi fazer com o dia amanhecendo justamente para dar esse efeito da claridade chegando, né, a nuvem passando ali. E eu fiz aquela cena clássica, né, do beijo, né, da Segunda Guerra, né? Exato, com o fim da Segunda Guerra. Foi na Times Square, se não me engano? Foi. Acho que foi na Times Square, não é exatamente, isso? Um dos marinheiros lá que teriam participado da guerra, com o fim da Segunda Guerra, encontrou uma mulher no meio do caminho e lascou um beijo, né? Esse beijo aí é famoso. Clássico, né? E ficou belíssimo. Aí já foi pintura, né, Gustavo? A minha intenção era fazer escultura também, só que quando cheguei lá, essa parede era de plástico. Aí ia quebrar a parede toda, né? Aí eu tive que fazer com pintura só. A gente tem, inclusive, a foto do resultado aí desse... Aí, exatamente. E você ali contemplando a própria obra, né? Justamente. Foi em Nova York que você fez curso de pintura e escultura também? Isso foi quando eu justamente em 2016 que eu me atentei para fazer algum curso, que eu estava sentindo falta de ter algum tipo de ensinamento mesmo, assim. Eu sabia desenhar, achava que sabia pintar também, mas eu precisava ter uma certa base melhor. Daí eu me inscrevi numa escola. Quando você fala ter uma base melhor, é o quê? Técnica? Técnica porque, mesmo, assim, para pintar, para esculpir? Até para conhecer mais os materiais mesmo, que eu sentia falta de... Eu não sabia, às vezes, usar alguns tipos de materiais que eu via na casa quando eu ia comprar tinta, essas coisas, eu via alguns materiais que eu não sabia utilizar. Você arrisca fazer escultura em madeira também? Sim, outros objetos? Você faz também, faço também. Tanto em argila quanto madeira. Eu fiz uma escultura no skate que eu tinha. Fiz um Jimi Hendrix, inclusive, no skate. Foi. Você é fã do Jimi Hendrix, então, né? Eu gosto muito de rock, essas coisas. Daí eu me inscrevi num curso em Nova York e acabei ganhando uma bolsa nesse curso. Daí eu fui fazer pintura como bolsista na escola e escultura também, né? Nessa mesma escola. Tem mais umas fotos de obras suas, eu vou pedir para o pessoal soltar. Aí você comenta. Essa aí foi na Paraíba, foi em João Pessoa, foi uma casa que o jardim era de Bulemax. Então eu fiz o Bulemax ali na parede. Então, usando essa mesma técnica da escavação, né? E o problema foi quando eu comecei a fazer, a máquina era 110 e a voltagem lá era 220. Então a máquina quebrou na hora que eu comecei a fazer. Eu tive que fazer... Iam fazer um evento enquanto eu estivesse fazendo e o evento seria no outro dia. Então eu tive que fazer todo com martelo. Então, aí demorou mais. Demais. Passei a madrugada fazendo, começou o evento e ainda estava lá trabalhando. Tem mais. Vamos ver aqui. Essa daí já é... Esse já é uma óleo sobre tela, né? Aí já é óleo sobre tela, já é né? óleo sobre tela, é um chimpanzé, eu gosto pra caramba de... Bem expressivo, né? Tem mais. Vamos ver. Agora vai aparecer, deixa eu ver. Pelé. É uma cena clássica aí do Pelé, né? Inclusive tem um outro Pelé que você está fazendo, já fez? Estou fazendo também esculpido. Você está fazendo...
A gente está preparando a exposição Ali sobre... é pintura. Ali é nanquim e carvão. Nanquim, carvão, e você está fazendo um Pelé Esculpido com essa também. técnica da... Que a gente vai fazer uma exposição sobre futebol arte. Então, estou preparando algumas coisas com futebol e está chegando a Copa também, né? A gente já quer... Eu estou indo para a Rússia também. Vai agora, na Copa do Mundo? É. Ah, maravilha. Daí eu vou levar algumas coisas para lá também. Mas está indo para curtir a Copa ou... Eu estou indo, na verdade, para a Europa. Vou ficar uma temporada lá, 2 meses e meio, estudando. E vou aproveitar para ir na Copa. Aí, quando eu chegar Estudando arte? Na Rússia, não. Na Europa, sim. Mas na Rússia, não. Na Rússia, eu vou especificamente para a Copa. E aí eu quero levar algumas coisas para ver como é que os russos vão... Levar o quê? Alguma das suas Algumas obras para vender? Pode ser. Maravilha. Tem mais, quer ver? Tem mais uma obra que a gente selecionou. Essa sereia que é fantástica, hein? Essa foi a última que eu fiz. Foi feita na semana passada. Onde que foi? Num restaurante aqui em Salvador, aqui na Barra. Vou pedir para a produção voltar essa foto aí da sereia, porque é muito bonita. Será que dá? Olha aí. E aí foi um problema, foi que a gente começou a descascar, se você ver esse bege aí, Sim. é que é aquela parede arenosa, né? Sim, é verdade. Então é muito difícil trabalhar nela, porque ela descola, o reboco ele vai descolando todo, vai caindo todo. Tem um detalhezinho de verde ali, não é? Ali já estava debaixo dela. Não foi eu que pintei, não. Já estava ali. Então a gente fala que é o pulmão dela ali, que apareceu. Ficou muito bom, viu? Bem expressivo. Então eu só usei mesmo aí um pouquinho da tinta branca ali, e o resto foi feito com martelo, né? Martelo e cincel. Onde que fica mesmo essa obra? Fica no restaurante da Barra, não sei se... No restaurante da Barra? Pode falar, não sei se pode falar. Pode, já. É o do chefe. Tá. Maravilha. E a gente tem mais uma foto sua. Vamos pular para ela, me parece que é exatamente. A Harley Davidson. Uma Harley Davidson. Aí já é carvão também? Isso é carvão também. Carvão e nanquim. É um estilo muito legal, viu, Gustavo? Obrigado. Porque ele não tem aquela precisão, né, do traço, mas acaba ficando super expressivo, né? Isso foi uma coisa que eu agradeço quando eu estava nessa época em Nova York, porque eu tinha muito essa coisa de precisão, de fazer o contorno certinho, de pintar com pincéis pequenos, fininhos. E os professores chamavam minha atenção, eles falaram, não, a gente não quer agora que você fique pensando só em detalhes. Começa a pensar em grandes áreas, em chamar atenção para a luminosidade e tal. Então, esquece essa parte agora aí, de ficar fazendo pincelzinho e tal, que você não é dentista mais aqui. Eles ficavam falando isso para mim, isso aqui não é seu material de odontologia, não, isso aqui é pincel. Ali, como dentista, você tem que ser exatamente muito preciso, né? Então, eu agradeço muito. E teve uma certa fase no curso que eles pediam para a gente escolher um artista que tivesse um estilo totalmente diferente ao nosso, para começar a pintar com eles, para a gente ver se a gente desenvolvia. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a pintar procurando artistas que não tinham nada a ver com o meu estilo e fosse um estilo mais espojado, assim, para que eu conseguisse me desvencilhar daqueles pequenos detalhes. E aí acho que eu cheguei nessa fase por conta disso. Quem são os artistas que inspiram você? Mas responde daqui a pouquinho. A gente volta contigo já no próximo bloco. Gustavo Maciel, aqui no Bahia da Gente. Já. Já de volta, Bahia da Gente, levando um papo com o Gustavo Maciel, dentista, ortodontista e artista plástico também. A gente vive num caldeirão de artistas, né? Salvador, a Bahia em geral. Tem alguns artistas em especial que inspiram você, Gustavo? Com certeza. Aqui na Bahia, especificamente, eu gosto muito do trabalho do Bel Borba. Eu tenho um contato com ele, assim, é um cara que me dá uma força, assim, ele aprecia meu trabalho, a gente às vezes troca algumas conversas quando a gente se encontra sobre arte. Bel Borba, ele é um experimentador, né? E eu gosto dessa parte também. Exatamente, então, como você estava falando, né? O artista ele não precisa necessariamente ser tão preciso naquilo que faz, ele pode se permitir expandir um pouco essa expressividade, né? Descobrir outros meios, né? De expressar esse sentimento, não é? Bel Borba tem muito disso, né? Adoro a parte adoro os artistas, que não vou dizer que é baiano, mas é praticamente baiano, Caribé, né? Caribé, virou baiano, muito, né? Já virou baiano. É verdade. E em relação a artistas internacionais, tem uma gama aí também.
O próprio Van Gogh, que eu acho incrível os trabalhos do cara. A história de vida dele é muito incrível, né? Qual é o significado da arte para você? Eu já fiz essa pergunta para outros artistas e sempre vem com aquela resposta, é uma forma de você contestar a realidade, sob certo aspecto até que, né, tem a ver mesmo. Tem a ver isso com você também, Gustavo? Tem a ver, sim. E a arte, para mim, eu acho que, além disso, além de contestar a realidade, é uma coisa que te deixa livre, te deixa... você pode fazer, como você falou, experimentar o que você quiser e a arte tem esse aval de que você pode fazer o que você quiser e isso pode agradar ou não a certas pessoas, mas te agradando, e você fazendo com verdade, isso, de uma forma ou de outra, vai tocar algumas pessoas, né? E eu acho que a arte, sinceramente, assim, me salvou em termos de pessoa no ponto de que, assim, eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com as coisas, com a profissão, com a vida, o cotidiano, eu sempre carreguei muito estresse, assim, de trabalho, de querer fazer aquela coisa certa. Você como dentista? Como dentista, e assim, eu sempre ficava assim, pensando no dia de amanhã, o que é que eu tenho que fazer, os pacientes. E uma coisa que me relaxa muito é a arte. Então, às vezes eu estou muito estressado, se eu parar para pintar aquela noite, ali no outro dia eu vou ter um dia muito mais tranquilo. Então, assim, eu deixei de ter, às vezes, até insônia por conta da arte. Então, eu agradeço a ela por eu ter essa nova vida. Qual tem sido a periodicidade, assim, dessa produção artística sua? Eu faço semanalmente. Semanalmente você faz uma obra? Às vezes até não só de escultura e tal, mas assim, desenhar sempre, né? Desenhar, pintar, mesmo que seja pintura simples, papel. Eu gosto de fazer sempre, ter uma rotina assim semanal, para não deixar... esfriar essa veia, justamente, né? Eu tenho cada vez sido mais requisitado, graças a Deus, para fazer trabalhos, tanto aqui quanto fora, quanto até no próprio Brasil mesmo. E eu preciso estar com isso, dando andamento aos meus desenhos para que eu consiga, conversando com o cliente, o provável cliente, chegar a alguma coisa que vai agradar ele e agradar a mim também. Porque Inclusive, você está viajando por esses dias agora, né? Você acabou de falar, né? Você está indo para a Rússia, está indo para a Europa. Na verdade, vou ficar mesmo em Paris, né? Então, vou fazer alguns cursos por lá. E de lá, eu vou ficar viajando, fazendo algumas paradas, né? Então, já tenho em vista aí a Alemanha, a Rússia, que já não seria propriamente para fazer a obra, mas eu vou levar algumas coisas para lá. Rússia, você está de olho na Copa do Mundo, né? Vai se dar férias de quanto tempo? Então, 2 meses? 2 meses e meio, Os seus pacientes aí que esperem... Eu já contratei uma pessoa para ficar no meu local. Ah, tá certo. Não vou precisar esperar, não. O que você acha que ainda não fez, do ponto de vista artístico, né? E que é um grande desejo? Você tem algum projeto especial de obra mesmo para esse ano? Eu tenho. Assim, eu quero muito fazer uma obra em um local público, assim, que tenha uma visibilidade. Se pudesse ser até com a ajuda até de crianças, eu não sei. Eu penso em fazer alguma coisa, não sei, com crianças carentes, para que elas me ajudassem, por exemplo, a quebrar uma parede. Porque já que se fosse uma obra grande, por exemplo, que elas me ajudassem de certa forma ali com martelo, alguma coisa, eu marcando os pontos e elas quebrando, talvez fosse uma coisa bacana que chamasse atenção até para elas mesmo, para a coisa da arte, né? E aí no futuro. Seria o quê? Uma arte de rua? Uma arte de rua mesmo. Já tem esse local? Não, definido? eu já tenho alguns contatos assim, de algumas pessoas interessadas em disponibilizar o local, mas a gente não decidiu ainda. Eu tô preparando isso para o segundo semestre mesmo, quando eu voltar, né? A arte de rua tem o risco de não durar muito tempo, né? Porque fica sujeita à própria passagem do tempo, né? Sei lá, alguém também chega e pode danificar a obra. Isso, Apesar infelizmente, acaba acontecendo também, né?
justamente. Apesar de que eu acho até que as pessoas respeitam mais até os próprios pichadores, no caso... até Evitam pichar obras de arte, né? Isso é verdade. Eu acho que, de certa forma, eles vão respeitar um pouco mais, né? Mas realmente tem esse Mas problema tem do algo tempo. de efêmero também, não é? Sim, Muitas sim. vezes, né? É. Dependendo do tipo, né? A gente tem obras aí espalhadas por Salvador que duram já um bom tempo, né? Uhum. Até Mas o pintadas fato de estar mesmo. na rua É, é meio que é da cidade. isso. Mas tem, aliás, esse lado efêmero da arte é um lado bonito também, Sim, não é? sim. Porque a arte ela pode ser efêmera também, não é? Você está falando isso, aí eu me recordei agora. Na semana passada, eu fiz uma arte de um casal que estavam comemorando o casamento. Eles pediram para fazer uma arte durante o casamento, eu fiz. E depois, muita gente foi lá tirar foto da arte, assim, durante o casamento, né, durante o evento. E muitas crianças estavam, assim, querendo pintar também junto comigo e tal. Daí, o que a gente fez? A gente colocou umas canetas para eles começarem a fazer desejar coisas para os casais, ou, escrever ali na tela, né? E a sua arte acabou sendo toda modificada, Então, né? mas ficou muito mais bonita, assim. imagino. Eles começaram a fazer em volta, assim, ficou lindo. Eu achei muito mais bonito. Ficou bem colorido, assim, então acho que agregou bastante. Então, isso pode acontecer também no arte de rua, né? As crianças são artistas pela própria natureza, né? Pois é. Tem uma arte própria, né? Essa arte sem censura, sem... isso é muito bonito. Essa tua ideia, né, de contar com o apoio de crianças para essa possível obra num espaço público, né, na rua e tal, seria fantástico, né? Ia ter o teu dedo e o dedo das crianças ali também, né? Eu acho que, de certa forma, se fossem 10 crianças e uma fosse tocada por aquilo, no futuro fosse um artista e lembrasse daquilo ali como uma lembrança boa de que trouxe ela para o mundo da arte, a gente ia ganhar, né? Acho Maravilha, parabéns. Obrigado. Viu? Fico muito feliz aí com essa sua disposição, né? Aliar a odontologia com a arte, e até porque tem muito a ver mesmo, né? Sim. A gente chegou a comentar a respeito. E que você prospere aí. Obrigado. Que volte da Europa, volte da Rússia aí com novas inspirações, novas obras. Obrigado. Para a gente poder noticiar por aqui também. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Gustavo Maciel, levando esse papo conosco aqui no Bahia da Gente. Muito obrigado a você também que acompanhou esse bate-papo. Até uma próxima, então. Tchau, tchau.